Substituição fideicomissária. Pode o testador instituir herdeiro ou legatário, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Então, a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não nascidos, dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Quando o testador morreu, o fideicomissário não tinha nascido, não tinha sido concebido ainda. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Que, em regra, vai primeiro para o fiduciário, que fica aguardando a condição de se resolver, para depois entregar para o fideicomissário. Se o fideicomissário já tiver nascido no tempo da morte do testador, ele vai adquirir a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los, se o exigir o fideicomissário. Lembre-se que o fiduciário é um intermediário para depois entregar o bem ao destinatário final, que não deveria ser concebido ao tempo da morte do testador, que é o fideicomissário. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Então, salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitá-la. O fideicomissário pode renunciar à herança ou legado. O fideicomissário pode ser ingrato? Pode. Então, o fideicomissário pode renunciar à herança ou o legado. E, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Então, o fideicomissário pode renunciar à herança ou o legado. E, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Ou seja, fica só para o fiduciário, deixa de ser resolúvel. Se fosse resolúvel, passaria para o fideicomissário. O fideicomissário renuncia. Então, o fideicomisso caduca e deixa de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, salvo disposição expressa em contrário do testador. Se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo, acrescer. Se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo, acrescer. Ao sobreviver à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança ainda restarem. Então, ao sobreviver à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Neste caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do 1955, que eu já disse, o fideicomissário pode renunciar à herança ou legado, e neste caso o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Então é pai para filho, filho para pai, ponto. Irmão também. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Mãe, subiu vó, mãe, irmão, 2, vó, irmão,
filho, neto, segundo grau, enfim. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Então, neto é segundo grau. Renan 1, Rafa 2. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. É só para irmão, vô, filho, neto. A nulidade da substituição ilegal, ela não prejudica a instituição, que valerá sem um encargo resolutório. Então, a nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem um encargo resolutório. O que isso quer dizer? Se essa substituição do fideicomissário for ilegal, não prejudica a instituição do fideicomisso, que vai valer sem um encargo resolutório. Então, preciso de um exemplo específico para esse artigo 960 para eu gravar um áudio só para ele, tá?